Bora lá, fiel, acabou de sair o resultado aqui do impeachment do Augusto Melo e, de fato, pela votação, ele sofreu o impeachment. Qual a sua opinião sobre isso? Você era a favor, não era? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Dia muito importante para a história do Corinthians. Bora acompanhar uma cobertura completa aqui no vídeo. E no final vamos falar de futebol também, sobre a partida de Juventude e Corinthians. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora para as notícias do Corinthians. Mas, a quantas anda a votação de impeachment do Augusto Melo? O Nivaldo Decilo, ele vai trazer agora as informações pra gente e te atualizar a respeito do que anda acontecendo por lá. Quem for culpado que pague. É como se fosse uma caixa d'água cheia de furos. Estou indignado com essa situação, mesmo porque a gente vem provando isso no longo do tempo. Imagina que essa torre representa a história recente do Corinthians. São praticamente 18 anos, desde a Série B até os dias de hoje. Cada passo dessa reconstrução simbolizado aqui por essas peças, pretas, brancas e cinzas. E para entender como o clube chegou a essa guerra política, a gente precisa voltar no tempo. O Corinthians está rebaixado para a segunda divisão. Era uma época de graves problemas financeiros. O Corinthians estava na UTI e mudou toda a junta médica, mudou tudo e infelizmente não foi recuperado. Complicado você querer achar um culpado ou uma razão que fez a equipe ter descido. A crise administrativa refletia no time de futebol. E os torcedores pediram a saída do presidente, eles levaram faixa, jogaram ovos no muro. Depois de 14 anos, sob a gestão de Alberto do Alibe, o Corinthians elegeu um novo presidente, André Sanches, candidato da chapa Renovação e Transparência. E toda semana eu vou dar uma coletiva para todo mundo saber o que está acontecendo no Corinthians. Ninguém mais precisa ligar para fonte nenhuma. O dia que me pegarem uma mentira minha, aí volta tudo que era. No futebol, a estratégia era gastar pouco e ser assertivo nas contratações para a segunda divisão. Eu estou aqui porque entendo que não existe projeto mais importante a ser feito no futebol brasileiro em 2008 do que Corinthians voltar à primeira divisão. André Santos, um foguete de perna esquerda. Deu certo e o time voltou à Série A. Uma peça-chave. Eu anuncio agora para o mundo todo e principalmente para a nação corintiana, Ronaldo é da Fiel. Com um marketing efervescente, o efeito Ronaldo trouxe novas receitas e popularidade ao grupo político vigente. Senhoras e senhores, o fenômeno voltou! Corinthians é uma grande oportunidade para mim. Não adianta, o marketing é tão bom quanto o produto. Essa política de contratar jogadores renomados continua no clube até os dias de hoje. A ideia? Fortalecer o time e a marca do Corinthians mundo afora. A razão de eu estar aqui hoje é maior do que o futebol. A reestruturação também teve outros marcos simbólicos, como o Centro de Treinamento Joaquim Grava, inaugurado em 2010. 170 mil metros quadrados e estrutura de ponta para a época. Era uma promessa de campanha do Andrés, que seguia na presidência. Nessa mesma gestão, começou a sair do papel o projeto da tão sonhada Casa Própria. Nós estávamos esperando há mais de 100 anos, né? Então, para a nação corintiana foi um alívio. Pela primeira vez, rola oficialmente a bola. A Arena em Itaquera foi inaugurada em 2014, já sob o comando do então presidente Mário Gobi. Nós estamos umbilicalmente ligados, o grupo todo com o Andrés. Esse tempo de 2007 para cá também ficou marcado por peças que ajudam na estabilidade de qualquer projeto esportivo, os títulos. Durante esse período, foram 13 conquistas do time profissional de futebol masculino. Destaque para o ano de 2012, com a Libertadores e o Mundial. O mundo é preto e branco! O mundo é do bando de loucos! Outros dois presidentes da chapa Renovação e Transparência passaram pelo comando do clube, Roberto de Andrade e Duílio Monteiro Alves.
Esse mesmo grupo político permaneceu no poder corintiano por 16 anos. Até que em novembro de 2023, Augusto Melo foi eleito, o candidato da oposição. Durante a reconstrução, cada peça encaixada deixava um rastro, um endividamento crescente simbolizado aqui por essas peças cinzas. Em 2007, a dívida total girava em torno de 100 milhões de reais, o que já era um problemaço para o contexto econômico da época. Hoje, ela beira os 2,5 bilhões de reais. Um período intenso, marcado por muitos acontecimentos que poderiam reconstruir o clube de maneira sólida. Agora a gente vai explicar como as dívidas, representadas aqui por essas peças cinzas, geraram instabilidade e uma guerra política no Corinthians. Outubro de 2007. André Sanches foi eleito presidente do Corinthians. O candidato da chapa Renovação e Transparência assumiu o clube com uma dívida de aproximadamente 100 milhões de reais. Naquela época, um valor estratosférico para o contexto econômico de um time de futebol no Brasil. Quem for culpado que pague. Veio a Série B do Campeonato Brasileiro com a estratégia de gastar pouco nas contratações. Chegaram 28 novos jogadores, uma completa reformulação, que realmente não comprometeu as finanças do clube. Mas a situação passa a mudar de 2009 para 2010. Já com o Ronaldo no time, a dívida cresce em mais de 20 milhões. Os gastos superam as receitas trazidas por patrocínios, vendas de camisa e produtos licenciados. A cada ano, a gestão financeira fica mais complicada. Olha a bola errada do time. Dentro de campo, os vários e importantes títulos davam a ideia de que a reestruturação caminhava bem. Só que as dívidas agitavam os bastidores corintianos. Com os cofres cada vez mais vazios, os resultados esportivos começaram a ficar mais espaçados no futebol masculino. Aumentava a pressão da torcida, que em sua quase totalidade não é sócia do clube social e por isso não tem direito a voto. E olha a encrenca aí, depois da goleada de 5-1 sofrida contra o Santos, o centro de treinamento do Corinthians foi invadido por cerca de 100 torcedores. Nessas peças mal encaixadas, algumas geraram dívidas peculiares. Como, por exemplo, o CT Joaquim Grava, inaugurado em 2010, sobre um terreno doado pelo governo estadual, 9 anos antes. No acordo, o clube se comprometeu a plantar na mesma área mais de 76 mil árvores. O prazo máximo era de 12 meses, e isso nunca aconteceu. Resultado? Em 2016, a justiça condenou o Corinthians a pagar uma multa diária de 5 mil reais. Hoje, esse valor acumulado passa dos 18 milhões. Mas nada se compara à conta em aberto deixada pela peça mais emblemática da reconstrução corintiana. A moderna Arena em Itaquera. Bom, eu não perco nenhum dia de sono por causa da Arena. A Arena vai ser o maior patrimônio do Corinthians fora a torcida no futuro. Mas podem ficar tranquilos que você vai pagar tudo que tem direito de pagar para a Caixa, sim. Nós não vamos pagar nada mais do que foi combinado desde o começo. Reparem no gráfico que mostra a evolução da dívida corintiana. Nem mesmo a venda do nome do estádio deu jeito na situação. Até a torcida resolveu ajudar a pagar a conta e criou uma campanha para arrecadar 700 milhões de reais, que quitaria a dívida da Casa do Corinthians. Em quase 9 meses, os torcedores doaram 40 milhões. E na soma de todas as decisões administrativas, a dívida cresceu 30%. E hoje, ela é de 2,5 bilhões de reais. Tem que respeitar o Corinthians! Essas rapaziadas não respeitam o Corinthians! O presidente eleito, Augusto Melo, passou a ser investigado por possíveis irregularidades no contrato com um antigo patrocinador. Eu não tenho envolvimento nenhum disso. Nenhum. Daí veio o processo de impeachment. O que acontece no Corinthians é como se fosse uma caixa d'água cheia de furos. E jorra água por vários furos. O Corinthians precisa virar essa página e precisa renascer das cinzas. E precisa funcionar. Um clube de quase 115 anos, com um cenário financeiro extremamente instável. E uma disputa política em ebulição. E agora? Qual vai ser o caminho para o Corinthians se reconstruir mais uma vez?
Em mais um capítulo decisivo da história do Corinthians, Augusto Melo sofreu impeachment hoje, em votação realizada no Parque São Jorge. A partir de agora, um novo ciclo começa e a Fiel exige respostas e renovação. Vamos reviver os momentos-chave dessa turbulenta gestão e entender o futuro do clube. Augusto Melo tomou posse em janeiro de 2024. Sua gestão mergulhou rapidamente em crises. O escândalo do patrocínio com a empresa de apostas VaideBet levantou suspeitas de irregularidade e abandono ao Estatuto do Corinthians, base do pedido de impeachment. Você tem meu impeachment, Augusto? Nem, de forma alguma, cara. Tenho minha vida, tenho minha família. Hoje eu tô aqui pelo Corinthians com o maior prazer, minha família me apoia. Eu não tenho, cara, impeachment. Se eu tiver um impeachment, que não vai ter, que a gente vai brigar até o final, porque esses caras não vão tomar na mão grande, eu vou cuidar da minha família, eu tenho minha família, eu tenho minha vida, cara. Entendeu? É eles que eu tenho que prestar alguma coisa. São meus filhos que eu dou educação, são meus filhos que estão comigo 24 horas. Talvez essas pessoas não tenham isso. Diversos aliados deixaram a diretoria, como o diretor administrativo Marcelo Mariano e o ex-diretor de marketing Sérgio Moura, um efeito dominó interno de desconfiança. Depois do indiciamento por crimes graves, furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa pela Polícia Civil, a condução de Melo se tornou insustentável. O processo começou com força. Em janeiro, o Conselho Deliberativo aprovou a admissibilidade do impeachment por 126 votos favoráveis a 114 contrários. Em maio, o Conselho votou novamente e afastou Melo com folga. 176 votos a favor, 57 contra e 1 voto nulo. Osmar Stabile, primeiro vice-presidente, assumiu interinamente. O que acontece no Corinthians é como se fosse uma caixa d'água cheia de furos e jorra água por vários furos. O Corinthians precisa virar essa página e precisa renascer das cinzas. E precisa funcionar. A defesa de Melo tentou paralisar o processo via liminar, alegando irregularidades. O pedido foi negado pela Justiça. Mais de 2.000 associados, adimplentes e com mais de 5 anos de clube decidiram pelo impeachment de Augusto Melo. Enquanto isso, o Corinthians segue sob comando interino de Osmar Stabile. O clube deve reestruturar sua gestão, retomar credibilidade institucional e reassumir sua imagem de força no futebol. A pressão da Fiel e das torcidas organizadas, como os Gaviões da Fiel, que declararam não aceitar a permanência de Melo como insustentável, exige transparência e renovação. Se será um recomeço baseado em transparência ou mais desgaste institucional. Fique ligado, sua voz é fundamental. Corinthians é muito maior que qualquer dirigente e a Fiel mais forte. Até o próximo capítulo desta história. Então, André já volta, por quê? Porque vamos falar agora de Juventude Corinthians. Juventude recebe o timão no Alfredo Jaconi com o objetivo claro de encerrar uma sequência de vitórias no Brasileirão. Tem que se recuperar. Agora, do lado de cá, se a gente falou de crise antes, do lado de cá tem crise, viu? O resultado de um derby pode mudar tudo. A vitória do Corinthians, que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, trouxe ainda mais ânimo para o time. O impacto é gigantesco. Eu espero que continue sendo uma virada de chave para nós, que a gente consiga levar esse sentimento, essa vibração não só para os derbys, mas também para os outros jogos, contra os outros times também, porque a gente sabe que nosso time tem muita qualidade. Quando a gente iguala na disputa com o adversário, na raça, a gente sabe que a gente sobressai, então a gente precisa levar esse sentimento também para os outros jogos. O próximo jogo será na segunda-feira contra o Juventude fora de casa. Uma partida que vai fechar a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tá mais confiante para a sequência da temporada, mas não teve só boas notícias depois do clássico. 2 jogadores protagonistas se lesionaram no derby. Carrilho sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e uma disputa de bola com Giai. O volante vai passar por cirurgia e pode perder a temporada. O caso de Memphis Depay não é tão grave, mas também preocupa. O holandês teve uma lesão grau 2 na coxa esquerda e deve ficar fora por pelo menos 2 meses. Com poucas opções e com o elenco desgastado depois das partidas contra o Palmeiras, Dorival Júnior deve poupar alguns jogadores no próximo duelo.
O adversário, o Juventude, vive um cenário bem mais delicado do que o do Corinthians. Em contextos diferentes, os times vão se enfrentar na segunda-feira no estádio Alfredo Jaconi. Eu acho que independente do adversário que vier, a gente está focado no nosso objetivo. Vamos falar desse jogo aqui, gente. É Juventude e Corinthians e eu vou chamar o Andrei então, porque, Andrei, temos tabu para ser quebrado, é isso? Não sei se vai. Sempre que a gente fala, quebra alguma coisa. É verdade. A gente tem um histórico aqui no Band Esporte Clube que sempre que a gente fala de algum tabu relacionado aí à rodada, ele acaba sendo quebrado, cara. São quase 20 anos que o Corinthians não sabe o que é vitória diante do Juventude lá no Alfredo Jaconi, jogando no Rio Grande do Sul. Inclusive, tem frente fria, né, aqui em São Paulo, na região sul, então o jogo às 8 da noite vai estar aquele gelo que a gente sabe que vai estar lá no Rio Grande do Sul, mas a gente vai falar então do jogo que pode ser quente dentro das 4 linhas. O Corinthians, como você disse, comemorando muito uma vitória contra um Alviverde no meio da semana, no início da outra pega outro que tá lutando contra o rebaixamento. O Juventude tem aí muitas dificuldades, né, no Campeonato Brasileiro, vem passando, né, aí uma dificuldade muito grande, perdeu o último jogo pro Santos, mas o Corinthians leva problemas, né, pro Alfredo Jaconi, principalmente do meio pro ataque. O Carrilho passou por cirurgia na manhã de hoje, viu, Cá? Segundo, né, ali informações do clube, tudo bem dessa cirurgia, vai se recuperar aí nas próximas semanas, mas provavelmente só volta a jogar na próxima temporada, dependendo do período de recuperação, né, tem toda essa questão médica. E tem também o Memphis, que sofreu um estiramento na coxa também no duelo contra o Palmeiras, esse deve voltar ali em meados de setembro, final de setembro, início de outubro, também a depender dessa recuperação. E aí? O Dorival que voltou para o losango, o que ele pode fazer? Quem ele pode escalar? Bom, ele tem algumas opções dentro do elenco, que a gente sabe que o Corinthians está sem, capital para trazer gente de fora. Bom, no ataque a gente tem Thales Magno ali, que talvez corra um pouquinho na frente, do Romero também, que é uma outra opção para jogar com o Yuri Alberto, que voltou de lesão. E no meio-campo, né, para fazer essa composição de meio-campo, talvez um losango, talvez um 4-4-2 ali com 2 volantes, 2 armadores. Vamos ver como é que o Dorival vai armar essa equipe. A gente tem o Charles, que tem um estilo de jogo, um pouco mais de marcação, e a gente tem o Breno Bidon, que é um jogador mais propositivo, que se assemelha um pouco mais ao estilo do Carrilho, né, nesse time do Corinthians. Então o Dorival leva essas dúvidas, né, para esse confronto. E também tem a questão da zaga. Parece que Gustavo Henrique e André Ramalho fecharam essa dupla, passaram bem diante do Palmeiras, talvez os maiores desafios da temporada do Corinthians até aqui. Mas o Gustavo Henrique está em processo de renovação. O André Ramalho a gente sabe que tem uma idade um pouco, né, mais avançada, mas está desempenhando muito bem. Então vamos ver se de fato essa é a zaga do Corinthians. E tem também a questão da bola parada, Kalinka. O Corinthians toma muito gol de bola parada e o Juventude faz muitos gols. Aliás, os gols que faz, não são muitos, de bola parada. Então vai ser um jogo interessante para ver todo esse contexto de como o Dorival vai montar esse time com esses desfalques e como vai se comportar diante desse tabu de quase 20 anos sem vencer lá no Alfredo Jaconi, que pode ter inclusive a neblina, o russo, que a gente fala lá em Petrópolis, para também trazer um ingrediente a mais para esse jogo da próxima segunda-feira, Cá. E tá frio lá no sul, rapaz. Meu Deus. Só deixa eu ver a cara do André aqui quando eu falo agora sobre impeachment no Corinthians. Rapaz, a gente vai agora pro Parque São Jorge. Então, André, muito obrigada pela sua participação em mais um Band Esporte Clube, viu? Tamo junto. E hoje eu venho pela primeira vez quando tem uma eleição, porque me tornei sócio segunda-feira. Então hoje eu venho como torcedor corintiano, como amante desse clube e para dizer para todo torcedor corintiano acreditar até o final, porque o nosso clube não pode passar por isso, vivenciar essa história negativa de página policial, né, administrações errôneas, o interesse pelo poder, a briga política, que isso prejudica a nossa instituição. O Corinthians tem quase 40 milhões de corintianos, que você vê que o negócio vinha tão feio que foi necessário uma organizada se movimentar para fazer a vaquinha online, onde isso deveria partir do próprio clube, né, do marketing do clube. Então, todos se unindo, a Gaviões junto, Pavilhão 9, Estopim, Camisa 12, Coringão Chopp, Macabra. E hoje eu fiz questão de vir para olhar, para ver como é que para escutar as pessoas, para estar perto do sócio, como eu sou sócio hoje e não pedi título a ninguém, fui lá e comprei com o meu dinheiro, paguei com o meu dinheiro,
fiz questão de mostrar minha carteirinha, tá no meu Instagram, porque eu amo o Corinthians me transportou pro mundo, cara. Então, quem jogou nesse clube sabe a grandeza que é a segunda pele agora. Quem vem administrando durante tempos não sabe a grandeza desse clube. Não sabe a força, a potência, a briga que tem as grandes marcas para poder entrar na instituição, entrar na camisa. Então, é muito triste isso, lamentável. E hoje eu quero estar participando do movimento de melhora para o nosso clube, de amor, sabe, de reconhecimento, de respeitabilidade. É isso que eu quero estar participando. Pessoal, dessa votação, cara, o que eu acho que teria que acontecer é o seguinte: 2.000 pessoas votar, eu acho que isso aí tinha que ser aberto, né? Sócio torcedor, não pra todo mundo, pra não ser uma bagunça, mas isso tem que mudar, cara. Tem que mudar. Quem é sócio torcedor, fiel torcedor, pagando ali, sei lá, 1 ano, 2 anos, o cara ter acesso à votação, pelo menos uma porcentagem, sabe, da votação. Então, tudo fica entre eles lá, né? Mas o dia é muito importante pra história do Corinthians. Muita gente eu sei que queria a volta dele, né? Mas muita gente, acho que a maioria, lógico, não queria a volta do Augusto Melo por tudo que aconteceu, né, pessoal? Não é à toa que ele tá respondendo isso no CPF dele também, criminalmente falando, né? Ele foi intimado. Tem várias situações aí que complicaram demais a vida do Augusto Melo, mas agora é o que vai acontecer no Corinthians daqui pra frente. Pós Augusto Melo, quem vai ser o novo presidente, tem tudo isso. Eu queria saber o que você achou disso tudo, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Agora o Corinthians, que se reforçou aí com o Vitinho, né? Ainda tá negociando com o Victor Sá. E aí tá esperando também uma resposta do Al Hilal pelo Caio César, né, atacante, por empréstimo. Assim que tiver mais informações sobre as negociações, eu trago aqui para vocês. O Timão que enfrenta o Juventude na segunda-feira fora de casa, precisando ganhar para sair do meio da tabela e olhar mais para cima da tabela. Então é isso, pessoal, vamos lá, deixa um comentário aí, bora trocar uma ideia sobre o dia de hoje aqui do Corinthians, tá bom? Prometo dar um like, responder aí a maioria dos comentários, beleza? Tamo junto, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!